Semana passada, nós vimos o seguinte, que no método da bissecção, nós tínhamos um intervalo e nós íamos dividindo esse intervalo ao meio até bem próximo da raiz da função, ok? Hoje, nós não vamos dividir o intervalo ao meio. Na realidade, nem vai ter intervalo, vai ser apenas um ponto inicial, certo? E nós vamos fazer uma série de iterações de refinamento na resposta para chegar na precisão que nós estabelecemos. Então, semana passada, nós vimos o método da bissecção, ok? Então, o método da bissecção era necessário um intervalo inicial. Eu tinha um limite à esquerda, que era o A0, um limite à direita, que era o B0, e eu dividia esse intervalo ao meio, que era o X0. Tá legal? É aquele passo 4. A0 mais B0 dividido por 2 me dava o X0. Então, por exemplo, se eu tivesse um intervalo cujo limite inferior era 0, o limite superior é 1, e eu vou dividir ao meio, vai me dar 0,5. É isso? 0 mais 1 dá 1, dividido por 2 é 0,5. E aí nós tínhamos toda aquela análise dos sinais para saber para que lado que nós íamos, né? Qual seria o novo intervalo? Se o novo intervalo seria de 0 até 0,5 ou de 0,5 até 1. Tá? Então, por exemplo, se eu dividir um intervalo de 0 até 0,5 por 2, eu vou chegar no ponto 0,25. Se eu continuar dividindo ao meio, eu vou chegar no 0,375. Se eu fizer novamente ao meio, eu chego no valor 0,3125. Então, eu estou dividindo o intervalo inicial, que era de 0 até 1, eu fui refinando, né, dividindo o intervalo ao meio, até chegar nesse valor 0,3125. Ok? Agora, no método de Newton-Raphson, certo? O método de Newton-Raphson, eu tenho o seguinte, eu tenho esse x' aqui, é a minha raiz, ok? Lembrando que a raiz é a abscissa do ponto em que o meu gráfico, essa curva aqui, ela toca no eixo de x nesse ponto. Então, ele é o x' e ele é a minha raiz da equação. Então, por exemplo, eu vou ter um valor inicial, nesse caso aqui, o valor inicial é o x0. Eu vou fazer, isso é uma motivação geométrica, ok? Uma tangente a essa curva aqui, que vai tocar no eixo de x nesse ponto x1. Então, olha, deixa eu voltar aqui. Eu tinha dado o valor x0, eu fiz uma tangente no x0 na curva, encontrando o x1. Se eu fizer novamente uma tangente aqui, eu chego no x2. Olha, observe como o x2 está próximo do x'. Tá? Então, a ideia, quando se fala de tangente, se fala em derivadas. Então, nós vamos ter que trabalhar com a derivada da função para que a gente possa chegar nesse valor mais próximo possível ao x'. Tá ok? Muito bem, então vamos lá. Então, olha, no método da dissecção, nós tínhamos a média do intervalo. No método de Newton, nós vamos trabalhar com essa fórmulazinha aqui. O x1 vai ser o x0, que é o valor inicial, menos o f de x0 dividido por f' de x0. Ok? Muito bem, então vamos ver o algoritmo. Como sempre, nós precisamos de uma aproximação inicial, um valor inicial, nesse caso aqui, que é o x0, e a nossa precisão epsilon. Ok? Esses são os dados iniciais. E aí é o seguinte, aí começa, olha, se o módulo de f de x for menor que o epsilon, for menor que a precisão, faça x barra é a raiz aproximada, e igual a x0 a gente termina. Quer dizer, eu tenho um valor x0, eu vou aplicar esse valor x0 na função. Se o resultado, né, se o módulo desse resultado for menor do que a precisão, a gente já para por aqui. Certo? O x0 vai ser minha raiz aproximada,
e acabou. Mas agora, se não for, a gente entra na primeira iteração. Nós vamos ter que calcular essa fórmula aqui, certo? Aplicar o x0 na função, aplicar o x0 na função derivada, ok? E aí é o seguinte, eu vou pegar esse resultado do x1, aplicar na função. Se o módulo dele for menor do que a precisão, que é o epsilon, ou o módulo da diferença do x1 para o x0 for menor que o epsilon, então nós vamos fazer como x barra, a raiz aproximada vai ser o x1, e acabou. Enfim, né? Então, o nosso critério de parada vai ser esse aqui. F de x, o módulo de f de x1 menor que a precisão, ou o módulo da diferença do x1 para o x0 menor que a precisão. Esse é o nosso critério de parada. Se for menor, acabou. Se for maior, a gente vai continuar. Ok? E aí volta lá para o passo 4, que é esse valor aqui. A função é f de x, x ao cubo menos 9x mais 3. O intervalo é de 0 a 1 e a nossa precisão é de 0,2. Na realidade, a gente não precisa desse intervalo aqui. Okay? O que nós precisamos é da aproximação inicial. Por quê? Porque nós vamos pegar essa aproximação inicial aqui, deixa eu até colocar assim, f de x0, f de x0, vai ser igual ao f de 1, que é o valor do x0, que está aqui em cima. E aí, nessa função aqui, x ao cubo menos 9x mais 3, no lugar do x eu vou colocar o 1. Então eu venho aqui, 1 ao cubo menos 9 vezes 1 mais 3. E aí você confere comigo na calculadora aí que esse resultado vai dar menos 5. Okay? E aí o que a gente faz? Bem, nós já calculamos aqui, ó. Fiz o f de x0, o resultado deu menos 5. E o que dizia naquele algoritmo? Ora, você tem que pegar esse valor de f de x0 e calcular o módulo dele. Então, nós temos que fazer o seguinte: o módulo de f de x0 vai ser igual. Então, módulo, em que é o f de x0 de menos 5, certo aqui? Ó, f de x0 é menos 5. Então, o módulo de menos 5 está aqui. Agora, o que a gente precisa lembrar? Como que a gente calcula o módulo? O módulo, ele quer, na realidade, o valor absoluto. Então, o resultado do módulo aqui sempre é positivo. Tá certo? Se for menos 5, é mais 5. Se for mais 5, é mais 5. Tá? E aí é o seguinte, depois que eu faço o módulo do f de x0, eu tenho que verificar se ele é maior ou menor que o meu epsilon. Ora, o meu epsilon aqui em cima, deixa eu até colocar ele vermelhinho aqui para destacar, é 0,2. Se o f de x0, o módulo deu mais 5, significa que é maior do que o epsilon. Vou pegar ele aqui, é maior que o epsilon. Significa o quê? Que a gente tem que entrar na iteração, então. Tá? Então, o primeiro passo sempre vai ser esse. Nós vamos pegar o x0, que é a aproximação inicial, né, que é o valor inicial, vamos aplicar na função e calcular o módulo. Se o módulo for maior do que o epsilon, a gente continua. Se for menor, a gente para. Nesse caso aqui foi maior. Então, nós vamos começar a primeira iteração aqui. Então, o x1 vai ser igual ao x0 menos, aí eu tenho uma fração aqui, o f de x0
dividido pelo f' de x0. Lembrando que o f' é a função derivada. Ok? Aqui. Então, o que está faltando para a gente fazer o seguinte? Vamos calcular aqui em cima. Ora, a função derivada aqui, olha. Se a função é x ao cubo menos 9x mais 3, f', que é a derivada da função, vai ser 3x ao quadrado menos 9. Certo aí? Então, ó, a função era essa aqui. X ao cubo menos 9x mais 3. A derivada dessa função, você desce o 3, né? Aí vai ficar 3 menos 1, então 3x quadrado menos 9. Tá? Então, o que a gente precisa fazer ainda aqui? Ó, o x0 eu já tenho, que é o 1. Deixa eu subir um pouquinho a tela aqui. O x0 é 1. O f de x0 eu já tenho, que é menos 5. Então, eu tenho que calcular o que por enquanto aqui? O f' de x0, que ficou faltando. Tá legal? Então, vamos lá, vamos calcular aqui, como fazer um cálculo auxiliar. Vou botar aqui assim como, botar um asterisco aqui. Assim, ó, cálculo auxiliar. E aí a gente calcula esse f', ok? Então, vamos lá, f' de x0. Lembrando, deixa eu até pegar ele aqui de novo, essa função, para ela ficar pertinho aqui. Ó. Vou botar aqui. Ó, a função derivada é essa aqui, f' de x, 3x quadrado menos 9. Mas nós vamos aplicar o f' de x. Então, é o f', o x0 é 1, então vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado menos 9. Esse resultado aí, 1 ao quadrado dá 1, multiplicado por 3 dá 3, 3 menos 9 vai dar menos 6. Ok? Então, é isso que nós temos aqui. Então, vamos lá, vamos substituir na fórmula aqui embaixo. A fórmula é essa aqui. Vou até repetir ela aqui. Então, ó, quem é f de x? Quem é x0? X0 é 1. Está aqui em cima, ó. X0 é 1. Quem é f de x0? F de x0 menos 5. Então, menos 5. Vou colocar entre parênteses menos 5 aqui, porque a gente vai ter a questão dos sinais, né? Agora, quem é f' de x0? F' de x0, a gente viu aqui agora que deu menos 6. Menos 6. Tá? Então, olha, menos dividido por menos vai ser mais. Então, deixa eu colocar aqui, rapidinho. Sempre vamos ter que tomar cuidado com esses sinais aqui, tá legal? Então, ó, menos dividido por menos aqui vai ficar positivo. Então, eu vou ter mais 5 e embaixo o mais 6. Tá? Muito bem. Então, quando eu faço isso aqui, eu vou ter que dividir. Eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso fazer o mínimo de comum, eu posso dividir, mas vamos dividir. Deixa eu retornar aqui. Bom, vamos dividir 5 por 6, vai dar 0,8. Nós vamos trabalhar com 4 casas decimais, tá bom, pessoal?
deu 1 menos 0,83363. Esse resultado aqui dá 0,1667, valores aproximados. Tá? Muito bem. Então, ó, eu tenho o x1 aqui agora. Está aqui. E o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu faço esse passo 4 aqui, que é calcular o x1, x2, x3, o que for, eu tenho que pegar esse resultado aqui e inserir na função original, tá certo, pessoal? Nessa função aqui de cima. Deixa eu pegar ela aqui. Então, ó, nós vamos substituir agora o x1. Deixa eu só arrumar aqui. Quem é x1? x1 é 0,1667. Então, aonde tiver x, eu tenho que colocar 0,1667. Aqui também, 0,1667. Bom, então, olha, nós calculamos o x1 por essa formulazinha aqui, que é a fórmula básica, certo? Chegamos ao valor de 0,1667. Então, agora nós vamos calcular. Verifica na sua calculadora comigo aí, só para a gente conferir os resultados, que esse valor aqui, na minha calculadora, está dando 1,5043. Ok? Então, nós chegamos aqui, ó, o f de x1, 1,5043. O que a gente tem que fazer aqui agora? Pessoal, eu tenho que pegar esse valor aqui do f de x1 e comparar o módulo do f de x1 e a diferença do x1 para o x2, que é o critério de parada aqui embaixo. Tá? Vamos lá. Depois eu volto para a gente dar uma geral nesse primeiro passo aqui. Deixa eu botar aqui, ó, critério parada. Certo? Então, qual é o critério de parada? O módulo do f de x1. Módulo do f de x1. Deixa eu colocar como uma letra A aqui. E a diferença, né? Deixa eu botar mais para baixo. A diferença, o módulo da diferença do x1 para o x0. Okay? Nós temos que analisar esses dois critérios aqui. Aquele que for menor que zero, se um dos dois for menor que zero, acabou. Mas se for maior do que zero, aí a gente tem que continuar. Vamos lá, vamos pegar aqui, então, lembrando que a função, o módulo do f de x, a gente já fez aqui. Então, deixa eu colocar módulo de 1,5043, ele já é positivo mesmo, é 1,5043. Esse valor é maior que o epsilon, né? Que o nosso epsilon é 0,2. Deixa eu pegar aqui. Eita. Esse valor é maior que o epsilon. Agora vamos ver aqui a diferença, o módulo da diferença. Então, ó, o x1 é 1,5043 menos o x0, nós vimos aqui em cima, olha, é 1. Então, menos 1 vai dar o quê? 0,5043. Então, ó, embora ele seja pequeno, mas esse valor ainda é menor que o epsilon. O nosso epsilon é 0,2. Aqui está no 0,5. Tá? Então, o que isso significa? Que nós vamos ter que ir para a segunda iteração. Ok? Então, deixa eu botar aqui. K igual a 2. E qual a primeira coisa que nós vamos ter que fazer no K igual a 2? O passo 4, que é esse aqui. Só que agora aqui vai ser o x2. Aqui, em vez de x0, vai ser x1. Então, x1 menos f de x1 dividido por f'
Deixa eu só acertar aqui. X1. Certo? Aí a gente começa por aqui. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha. Então, o que nós fizemos aqui? Primeiro, nós vimos os dados iniciais. Deixa eu até botar assim, ó, dados iniciais. E quais são esses dados iniciais? A função, que é x ao cubo menos 9x mais 3. A precisão, que é 0,2. E a minha aproximação inicial, meu valor inicial, que nesse caso aqui o x0 é igual a 1. Aqui, nós tivemos que fazer também a derivada da função, certo? Se a minha função é x ao cubo menos 9x mais 3, a derivada dessa função aqui é 3x² menos 9. Tá? E aí, o primeiro passo foi fazer o seguinte, é pegar esse x0 aqui e substituir nessa função original. Quando nós fizemos essa substituição, onde tinha x, colocamos o 1, o f do x0 deu menos 5. E no algoritmo dizia o seguinte, o módulo desse f de x0, eu tenho que comparar com a precisão. Então, olha, o módulo, nós lembramos que é um valor sempre positivo, e aí o módulo de menos 5 vai dar mais 5, a nossa precisão é 0,2, então vai ser igual a 5, que é maior que o epsilon. Isso significa o quê? Que nós vamos ter que começar as iterações. E aí, a fórmulazinha que nós temos que trabalhar é essa aqui. x1 é igual x1 igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Então, olha, o f de x0 a gente já tinha calculado aqui em cima, deu menos 5. O f' de x0 não. Então, nós fizemos esse cálculo auxiliar aqui e nós substituímos na função que nós tínhamos derivado o 1, que era o x0. Quando nós fizemos isso, nós encontramos o menos 6 como resultado. Certo? E aí é o seguinte, então a gente substituiu na formulazinha. O f de x0 é menos 5, o f' de x0 é menos 1, é menos 6, e o x0 é 1. Lembrando sempre que a gente tem que tomar cuidado com os sinais, menos dividido por menos aqui ficou positivo, mas eu tenho esse menos que está do lado de fora ainda aqui. Aí nós dividimos 5 por 6, mantivemos 4 casas decimais, ok? E o resultado dessa subtração deu 0,1667. Tá? E aí, qual vai ser a questão sempre aqui, a observação? Nós temos que pegar sempre o valor do x1 e inserir na função original lá de cima. E quando nós fizemos isso, o resultado aqui deu 1,5043. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó, calculei o x1, apliquei o x1 na função, agora eu vou fazer o critério de parada. Verificar se o que eu fiz aqui já está bom para encerrar a questão. Tá? Nós temos dois critérios de parada. O módulo do f de x1 e o módulo da diferença do x1 para o x0. Tá? Então, é o seguinte, o f de x1 deu 1,5043. O módulo dele deu 1,5043, que é maior que o epsilon, porque o epsilon é 0,2. Então, esse primeiro item foi maior que o epsilon. Significa que a gente vai ter que continuar. Então, agora nós fizemos aqui a diferença. O x1, 1,5043, menos 1, então 0,5043, que ainda é maior que o epsilon. Ok? Muito bem. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui agora? Nós vamos, no passo 2, primeiro, nós já temos esse f de x1 aqui. Quem é o f de x1? 1,5043. O que nós precisamos calcular aqui? O f'. Deixa eu pegar o f' aqui em cima. Que o x1 é esse valor aqui, 0,1667. Então, o f' do x1 é o f' de 0,1667 e não do 5043 que eu tinha colocado aqui. Legal? Então, eu faço essa correção e depois só colocar aqui em cima.
Rafael, 4,899. Não, observe o seguinte, que eu fiz uma correção aqui. Certo, Rafael? É que aqui, olha, no F' de x1 é 0,1667. Tá? Ok? Aí verifica ali, então, o resultado aqui, olha, de F' de x1 sendo o x1, né, 0,1667, 3 vezes 0,1667 ao quadrado, menos 9, esse resultado aqui vai dar negativo, vai dar menos 8,9166. Bom, então aí, para a gente substituir aqui, deixa eu pegar aqui. Então, olha, o x1 é 0,1667. O f de x1, eu até repeti aqui embaixo, é que é o 1,50. 1,5043. O f' de x1, a gente calculou ali agora. Menos 8,9166. Okay? A gente pode conferir também. E aí, esse resultado aqui, você colocar direto aí, vai dar... Essa divisão, primeiro aqui, é importante observar o seguinte, ó, que eu havia falado. O meu numerador é positivo, o meu denominador é negativo. Então, deixa eu repetir aqui na frente. Mais dividido por menos vai dar menos. Mas multiplicando esse sinal aqui, o resultado vai ficar positivo. Certo aí? Então, tirando aqui. Aqui vai ficar positivo. Deixa eu até botar em vermelhinho aqui em cima. Aí. Então, menos vezes menos, isso aqui ficou mais. E aí o seguinte, essa divisão que a gente tem aqui, se a gente quiser aproximar, dividir 1,5043 por 8,9166, esse resultado vai dar aproximadamente 0,1687. Então, esse somatório aqui vai dar 0,3354. Esse é o valor do x2. Deixa eu pegar... Então, dessa soma aqui, eu tenho esse valor para o x2, 0,3354. E aí, nós vamos introduzir, então, esse valor aqui, 0,3354, a função original, né? E esse resultado aqui vai dar 0,01913. Estou trabalhando com 4, né? Então, ó, aplicando o x2 na função, eu já tenho esse valor aqui. Então, vamos pegar esse valor aqui e colocar no critério de parada, que é o módulo do f de x2. E o que acontece? Olha, o módulo de 0,0191 é 0,0191. E esse valor aqui já é menor que o epsilon. Ok? Por quê? Porque o nosso epsilon era 0,2. Certo? Deixa eu colocar aqui em cima, aqui, ó. Peraí. Copiar aqui. Ó, o epsilon é 0,2. Nós tivemos um resultado que é 0,01 e é menor que o epsilon. Mas vamos fazer essa subtração aqui também,
Só para a gente verificar o que está acontecendo aqui. Ó. O x2 foi 0,3354. O x1 era 0,1667. Essa subtração aqui, 0,3354 menos 0,1667. O resultado deu menor também. Deu 0,1687, que é menor que o epsilon. Okay? Isso significa o que para nós aqui? Que a nossa raiz aproximada, que é o x barra, né? O x barra, que é a raiz aproximada, ela vai ser igual ao x2, que está aqui, né? Que é igual, então, a 0,3354. Ok? Então, termina aqui. Tá? Então, na iteração que for menor do que o epsilon, aqui os dois foram menores, mas podia ser apenas um. Tá? Se um dos dois fosse menor do que o epsilon, a gente parava por aqui, e esse x2 aqui é que seria a nossa raiz aproximada. Tá bom? Então, a raiz aproximada vai ser o x0, x1, ou x2, ou x3. Tá? Vai depender desse critério de parada aqui. Se ele for menor que o epsilon, aí a gente encerra. Ok?